Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Vamos continuar aqui a leitura do Léxico de Ortopensatas do Valdo Vieira, volume 1, e nós paramos aqui nesse absolutismo. Absolutismo, mega autodeterminação lúcida, no sentido, né, dessa mega determinação lúcida. Então, quando a gente tem mega determinação lúcida, nós precisamos ser absolutos. As coisas elas não vão ficar tão relativas. Apesar de que logo embaixo ele vai escrever aqui que tudo é complexo, porque as ortopensatas, como eu estou reparando, elas são escritas de forma paradoxal. Isso é muito interessante. É uma forma muito inteligente de se escrever. Onde há imperfeição, a tendência é não haver autoabsolutismo cosmoético. Porque se você não está usando a sua mega determinação lúcida, que é absoluta cosmoética, então vai haver imperfeições. Em tese, tudo é complexo, pode ser paradoxal e expressar alguma mitridatização. Uma mistura, né? Mitridatização é essa mistura, né? Entre o perfeito e o imperfeito, entre o absoluto e o complexo. Então, se ele sabe que tudo é complexo, ele não pode exigir que o princípio da descrença não seja cumprido e que uma pessoa não possa, por exemplo, querer saber do futuro dela em momentos críticos da vida dela através de cartas ou qualquer outra coisa, porque ela de repente não tem essa vivência para isso, né? Uma pessoa, por exemplo, que está passando por alienação parental e que pode ser presa injustamente, já está passando por um trauma muito sério e ela pode ser presa a qualquer momento ou condenada, e muitas pessoas se matam por isso. Então, é óbvio que ela vai querer saber se a verdade vai aparecer, em que momento vai aparecer, se vai sair um mandado de prisão ou não. E o tarô, ele mostra essas coisas, querendo ou não. E no momento de sobrevivência desse, a pessoa não quer saber se é guia cego ou se não é, e se guia cego é ruim ou bom, isso é uma coisa que, conforme o princípio da descrença, a própria pessoa é que tem que chegar nessa conclusão. Porque o princípio da descrença diz: não acredite em nada do que está sendo dito na conscienciologia, e nem mesmo no que eu estou te falando aqui agora. Tá? Absorção. Conquistar é absorver. Muito interessante isso. É a primeira vez que eu estou lendo aqui junto com vocês. Então, conquistar é absorver. Abstêmios. Sejamos abstêmios da regressão antievolutiva. Não vamos consumir uma regressão antievolutiva. Isso a gente pode ser abstêmio. Devemos sempre ser abstêmios de álcool. Jamais devemos ser abstêmios de água. Com certeza. Há legiões de pessoas que vivem quais abstêmios de água. Tais pessoas estão erradas. Depois do oxigênio,
A água potável, na medida correta, é o elemento mais importante para a manutenção da vida humana. Abstração, autodistração silenciosa. Quando você se abstrai, é silencioso, mas é uma autodistração. Abstrações. Os termos abstratos são os maiores indutores de erros e más interpretações das consins ansiosas. Por quê? Porque os termos abstratos são muito genéricos. Então, eles não são específicos, concretos. Então, para pessoas ansiosas, ele pode ser distorcido, manipulado, induzindo a erros e más interpretações. Absurdo, mega mal intelectivo. Evitemos o absurdo ou o asno na cátedra. Com o tempo, todo absurdo torna-se insuportável. Com o tempo, todo absurdo torna-se insuportável. Tudo tem um fim, né? Qualquer absurdo tem um fim. Absurdo é tentar limpar o ouvido com o cotovelo. Há mães islâmicas em pleno século XXI que vestem os próprios filhos com explosivos para se explodirem na condição de homens-bomba e se tornarem suicidas matadores de dezenas de pessoas, em geral da mesma etnia. Tal absurdo fanático, religioso e belicista merece maiores comentários? A nossa consciência pode ser curioso absurdo. A pessoa picuinha, por exemplo, constitui grande absurdo a ser estudado. É um absurdo, como ele está dizendo aqui, ser picuinha. O absurdo pode surgir na boca de qualquer consim pré-serenona. O limite da razão é quando sobrevém a irracionalidade. O limite da razão é quando vem a irracionalidade. Então, se ficar irracional, passou do limite da razão. E aí é um absurdo. A irracionalidade é um absurdo. O absurdo é o sinal da loucura. Então, isso aqui eu acho bem interessante. Né? Quando a gente já está percebendo algum absurdo, é um sinal de loucura. Onde vigora o real absurdo? Na concretude da matéria desta dimensão respiratória? Ou na insubstancialidade para nós, consins da vida extrafísica das consciências? Onde vigora o real absurdo? Na concretude da matéria desta dimensão respiratória ou na vida extrafísica? Ele está perguntando onde vigora o real absurdo. Bom, eu não entendi essa pergunta. Se alguém quiser comentar aqui embaixo nos comentários, fazer um debate, super bem-vindo. Absurdos, continua ele. Evitemos os absurdos. Não se endireita a sombra de uma vara torta. No século XXI,
A internet conseguiu bater o recorde dos absurdos e irracionalidades publicados pelos jornais, os antigos recordistas. Toda teologia e toda dogmática, em geral, são permeadas por absurdos. Eu vou ler de novo, tá? Toda dogmática é permeada por absurdos. Então, a conscienciologia não pode ser dogmática, como ainda é em pleno 2025, que excluem e expulsam pessoas que trabalharam ou que jogaram cartas, que precisam disso em algum momento, sem deixar que elas cheguem às suas próprias conclusões no seu próprio tempo. Portanto, na minha visão, a conscienciologia não, as pessoas da conscienciologia estão ainda fazendo dela uma seita dogmática, não religiosa, dogmática. Mas esperamos que um dia isso mude. Esperamos. E agora finalizamos então por hoje. Até a próxima. Muito obrigada.